Fala galera, hoje tem muita notícia pra gente comentar aí. Manhã agitada no nosso Clube do Coração, nosso Vasco da Gama. Falar um pouco do Matheus França, falar do Carlos Cuesta e proposta para o Ryan. Tudo isso a gente vai comentar hoje aqui no canal. Mas antes eu peço a vocês, galera, dá uma força, se inscreve no canal aí, ajuda o amigo a chegar a 700 inscritos, curta, dê um like aí para ajudar esse canal a crescer. Valeu, gente? Vamos começar pelo Carlos Cuesta. Carlos Cuesta ia se transferir para o Spartak Moscou, mas também estava negociando com o Vasco. Pois bem, preferiu ir para o clube russo. Só que saiu a notícia que a negociação não andou. E não andou por quê? Divergência entre os clubes. Mas qual foi a divergência? O Spartak Moscou detectou possíveis lesões no jogador. Não sei se são lesões graves ou medianas ou leves, vamos dizer assim, mas detectaram e pelo que tudo indica, pelo que está sendo noticiado, não vai rolar negociação e o Vasco volta a atenção de novo para esse jogador. Eu não faria. Se eu sou a diretoria, eu não faria isso. Porque, primeiro, o cara já não se transferiu por lesão, então já tem um problema aí. A chance dele chegar e não jogar é muito grande. Vide o GB. O GB não se transferiu para a Turquia, para o Galatasaray, se eu não me engano, por possível lesão que o cara pode desenvolver. Jogou no Vasco? Jogou algumas partidas, mas não jogou muito. Muitas vezes ele foi poupado. Saiu notícias que também ele foi poupado em algumas partidas. Mas cada caso é um caso. O caso do GB é joelho. Cuesta a gente ainda não sabe. Mas como a gente precisa de um jogador para ontem, e se o Vasco traz o Cuesta seria para ser titular junto com Robert Renan, eu não arrisco. Até porque o jogador preferiu ir para a Ucrânia, para a Rússia, mesmo tendo uma proposta esportivamente de carreira aparentemente melhor no Vasco. Então, para mim, é um jogador descartado, mas a gente sabe como a diretoria do Vasco é. Falando do Matheus França, chegou hoje, vai usar a camisa 9, né, de centroavante, tem nada a ver com meia, a 9. Então é isso, pode ser o reserva de fato imediato do Verratti, ou já podem estar pensando dele ser o titular no lugar do reserva do Verratti, e não reserva. Pode acontecer. Uma vez, há muitos anos, eu comentei isso, quando o Vasco trouxe, eu não lembro, o Fernando Miguel, e a gente tinha o Martin Silva, que era incontestável, eu falei isso na época. Cara, para mim, o Fernando Miguel vai chegar pro Martin Silva sair. Não tô dizendo que o Verratti vai sair, nem quero que ele saia. Mas, cara, o Matheus França pro meia pegar a 9, eu acho que a 9 não combina com meia. Então, vamos ligar o sinal de alerta aí, mas seja bem-vindo, garoto, que possa desempenhar bem. Falou que tá 100% fisicamente. Acredito que esteja assim. E só não foi lá porque o time dele tá indo bem, ficou meio que sem espaço. Mas não porque não agrega tecnicamente. Então tá vindo pro Vasco, seja bem-vindo e que possa arrebentar e se entrosar o mais rápido possível. E agora vamos falar do Ryan. Saiu também uma notícia que o Porto ofereceu 17 milhões pelo Ryan. Eu, particularmente, eu acho pouco. Porque, primeiro, o Vasco começou a trabalhar uma hipótese de uma multa rescisória de 20 milhões de euros. Beleza, 17 é próximo de 20? É. Só que isso era antes da chegada do Diniz e antes da quantidade de gols que o Ryan vem fazendo. Ele não era tão importante no ataque do Vasco, ele não dava tanta assistência e não fazia tantos gols. Hoje não. Hoje ele é uma peça muito relevante. Ninguém entre os torcedores questiona a saída do Ryan do time titular. Então, para hoje, eu acho 17 milhões de euros muito pouco, dinheiro de pinga. Se vocês acham também, comentem aí, gente. O que vocês acham? Quanto que deve ser? Estavam especulando que o Vasco ia pedir uma multa de rescisão de 40 milhões de reais. Cara, já acho um dinheiro violento. Se a gente conseguir, beleza. Acho que o Admar Lopes tem habilidade para buscar algo assim, na casa dos 30, 27, 35, o preço flutuando entre 27 e 35 milhões. Atacante novo de seleção, tá fazendo gol, é um dos artilheiros do time. Sempre está ranqueado entre potencial futuro jogador promissor na Europa. Então, assim, tem um combo muito positivo a favor do Ryan para o Vasco pedir um dinheiro a mais. Só que aí entra aquela velha história da crise financeira que o Vasco atravessa anos e anos e anos. Talvez esses 17 milhões de euros
Se o Porto oferecer na mão, talvez o Vasco aceite porque quer reforçar um time em outros setores para não cair, para garantir esse ano, para garantir a conta desse ano e a metade do ano que vem que seja, talvez, com algumas saídas e o equilíbrio de algumas chegadas. Não sei, eu acho pouco. Se vocês acham pouco, falo de novo, comenta aí. Mas eu acho que hoje o Ryan é muito importante. Pode ser negociável? Pode, mas não por esse valor. Aí a gente tá brincando demais, até porque eu não sei, mas eu acho que o Wesley, pelo que eu ouvi por alto, foi papo de 20 milhões, que é lateral do Flamengo, pô, lateral, fraco, fraco. Só vende bem porque tá no time que tá com dinheiro. Então não pode ser o Ryan por 17 milhões de euros. Pra mim não dá. Então é isso, é a notícia de hoje. Galera, mais uma vez, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e vamos ajudar esse canal a crescer. Valeu, gente!